Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é a primeira previsão da Libertadores 2026 que eu farei, ou neste caso, como os brasileiros chamam, pré-Libertadores. O jogo que acontece no dia 18 de fevereiro, eu vou falar dessa forma, tá gente? O'Higgins contra a Bahia. Se a pronúncia do time estrangeiro for diferente, eu peço para que vocês comentem aqui, porque a gente tenta falar certo, obviamente, mas não é todo time que a gente sabe falar realmente a pronúncia correta, né? Então, muito importante também aqui de lembrar vocês, se não for inscrito no canal, se inscreva, aperta o botão aí do sininho, que aí ativa as notificações e vocês recebem mais previsões. O Bahia é um dos times que eu mais tenho acertado previsões nesse início de ano, né? Até, eu acho que uma semana atrás estava 100% de acerto. E aí aconteceu o jogo contra o Vasco, que não foi confirmado. Mas aí depois teve o jogo contra o Jacuipense, que acertei. Então vocês vão poder conferir aí também, né? Como o O'Higgins, ele é o time de casa, então eu vou tirar as cartas para ele primeiro e depois eu vou tirar as cartas do Bahia, tá bom, pessoal? Então, dito isso, vou aqui mentalizar, né, os dois times e tirar as cartas. Vamos lá. O'Higgins contra Bahia, Bahia contra O'Higgins. Como é que vai ser esse jogo, Tarô? Como é que vai ser o jogo entre O'Higgins? Acho que é assim, vamos lá, ó. Ok, vamos lá então. Time mandante, Bahia que é o visitante. Mandante, visitante. Mandante, visitante. Ok, vamos lá. Vamos lá. Bom, para o time estrangeiro, o O'Higgins tem o Cavaleiro de Ouros com morte. Para o Bahia tem o Pajem de Ouros, bem equilibrado aqui, viu? Com o Cavaleiro de Copas. Interessante. Vou fazer o seguinte, eu já vou virar as cartas aqui de uma vez, ó. 5 de paus e Rainha de paus, bem interessante, viu? Vamos lá então, já entendi aqui o que acontece. Este jogo, no primeiro tempo, ele tem possibilidade de gol, tá? Até para as duas equipes, inclusive. Mas eu vejo esse jogo ele muito mais no 0 a 0, tá? É tipo aquela bola que vai para lá e para cá. O time rival do Bahia, ele vai jogar bem. Ele vai ter uma estrutura na defesa dele que dá segurança para ele. E eu vejo o jogador aqui dele se destacando, assim como no Bahia. Então tá muito igual, gente, aqui a energia, tá? Por causa assim, essa carta aqui, ela vem antes dessa carta aqui. A diferença é que eu diria que o O'Higgins, ele vai ter um pouco mais de velocidade, né? É até contraditório, por causa que está representado numa cadeira de rodas, né? Mas quando eu me atenho ao significado da carta, o O'Higgins ele é mais veloz mesmo, tá? Do que os Pagens. O Bahia vem com Pajem, é um jogador aqui jovem do Bahia que se destaca, tá? Então vocês consideram aí jogador de até 22 anos. Eu não sei as idades dos jogadores do Bahia, não sei os nomes, eu só sei que o técnico é Rogério Ceni. Mas eu vejo jogadores mais jovens se destacando aqui. E aí vem o acontecimento no segundo tempo. Eu acredito que o Bahia ele pode ter realmente um lance de sorte com essa carta do Cavaleiro de Copas, porque traz aqui uma notícia ruim por O'Higgins, né? Então o que eu percebo aqui? Que tem uma possibilidade real do O'Higgins fazer um gol. Aliás, do Bahia fazer um gol no O'Higgins, né? O O'Higgins, então, ele sofre este gol e ele vai ficar o quê? Abalado, vai perder a estrutura. Ele não consegue aqui opor, né, uma zaga sólida, né, contra o Bahia. E o Bahia vai fazer o quê? Vai estar crescendo o jogo dele. O Bahia vai estar mais direcionado para onde ele deseja ir com esse jogo. O resultado, eu venho com cartas de competição. Então, como eu tenho aqui 5 de paus e rainha de paus, a rainha de paus ela é facilmente aqui melhor do que o 5 de paus, tá?
mas eu vejo o Orhangues ele tentando reagir, né? Então ele vai tentando, né? Inicialmente, então, aqui eu tenho uma vitória para o Bahia. O que eu irei fazer agora? Eu vou tirar mais uma carta e com base nessa carta complementar, eu vou ver se existe aí uma possibilidade de empate. Eu não acredito aqui na vitória do Orhangues, por causa dessa carta da morte, ela é a mais influente aqui, dessas 6 cartas aqui, tá? Vamos então, mais uma carta para o Orhangues. Gente, estou falando em inglês mesmo, tá? E mais uma carta para o Bahia. Ok. Vamos lá. Olha, Bahia vai ter sofrimento. O Orhangues não vence mesmo, tá? Então você aí, torcedor do Bahia, do tricolor de aço, vocês têm uma vitória segura aqui de acordo com a minha leitura, tá, gente? Né? Eu vejo realmente o Orhangues conseguindo, né, ir em frente e tudo mais. E aqui o pendurado, né, que é esse homem virado de cabeça para baixo, o Bahia vai ter alguma dificuldade ainda no jogo. Pode ser, por exemplo, a dificuldade de marcar o primeiro gol? Pode. Ou pode ser a dificuldade para marcar o gol da vitória. Porque aqui é uma carta de número 12. Então, colocando isso aqui em questão, o que acontece? Pode ser que o Orhangues ele empate esse jogo em algum momento, ou o jogo fica empatado. E aí vai ter uma dificuldade para fazer o gol de desempate. Então, eu tô achando aqui que não tem muita energia de empate, embora tenha uma ofensiva e vai ter uma continuidade de tentar, sim, amedrontar o Bahia. Mas eu vejo aqui o clube brasileiro melhor aspectado. Então, por causa disso, eu não vou colocar um empate, tá? Sei que é possível por esse jogo de ida, mas eu não vou colocar, porque eu quero arriscar. Se tivesse aqui cartas que me remetessem um equilíbrio, mesmo eu colocaria, mas não é o caso aqui, então eu vou colocar somente uma vitória do Bahia, eu acredito por um gol de diferença, tá bom, pessoal? Coloco dessa forma aí, tá? Então o jogo acontece no próximo dia 18, eu acho que vai ser quarta-feira, tá bom? Comenta aqui quem que você acha que faz os gols do Bahia, vai ter jogadores diferentes, tá, do Bahia se destacando, eu acho que o gol pode até ser dependendo de zagueiro do Bahia, vamos ver. E qual que é o placar que você acha que vai ser esse jogo aí de ida, tá? Daqui a alguns dias, eu vou esperar esse jogo acontecer no dia 18, e aí lá pro outro final de semana, eu devo fazer a previsão do jogo de volta, tá bom? Pessoal, é isso então. Muito obrigado por ter assistido essa previsão e até a próxima!